Olá, olá pessoal, graça e paz a todos. Como eu tinha dito no outro vídeo, eu tenho um projeto, de estar aqui um dia falando, abordando vários assuntos, contando testemunho, falando das coisas de Deus, ou de outros assuntos também. E quero aqui falar para vocês, ontem tivemos o nosso culto online, né? A gente faz o culto online aqui na França, porque membro, cada brasileiro às vezes mora numa cidade diferente. Olha meu microfone, olha meu microfone. Tem brasileiros que moram em cidades e não têm acesso à igreja. E o Senhor me deu essa estratégia de reunir todo mundo num grupo de WhatsApp e fazer o culto online, né? Eu tenho essa responsabilidade. Ontem, o meu cunhado que nos trouxe uma palavra, ele pregou, foi uma bênção, e no final ele contou um testemunho que nos emocionou muito. E eu senti vontade de compartilhar aqui esse testemunho rapidamente, né? Aqui no canal Formosa, no canal no YouTube, Instagram, que um pastor lá na igreja contou um testemunho sobre a morte do filho dele. Que eles saíram de voadeira, né, de catraia, saíram, acho que para ir pescar, algo assim. E na hora aconteceu que um acidente que o filho dele, sim, deixa eu ver se eu me lembro. O pastor saiu com o filho dele e um rapaz, né, amigo do filho dele. Então aconteceu, acho que uma onda, né, eu não sei, que os dois rapazes caíram no rio, né? Aconteceu um acidente, os dois acabaram caindo no rio. O filho dele com o amigo do filho dele, dois jovens. Então, ele conseguiu, né, ficar na catraia, mas ele jogou o salva-vida, ele pensou bem, refletiu e jogou o salva-vida pro outro rapaz, pro amigo do filho dele. E aí todo mundo na igreja questionando, mas por que você não jogou salva-vidas pro seu filho, para salvar o seu filho? E ele não conseguia quase falar de tão emocionado que ele ficou. E ele disse, mas ele ainda disse, o meu filho era crente. Eu joguei o salva-vida primeiro pro rapaz, pro amigo dele que não é crente. E quando ele jogou pro filho dele, o filho dele já tinha afundado. Mas ele poderia ter jogado primeiro o salva-vidas pro filho dele, né? Mas ele decidiu jogar primeiro pro rapaz que não era crente. E aí o pessoal questionando, mas poxa, muita coragem sua de ter primeiro jogado o salva-vida pro amigo do seu filho, pro outro jovem, né? Mas ele também jogou pro filho dele, mas o filho dele já tinha afundado. E ele, muito emocionado, não conseguiu, né, nem finalizar o testemunho, porque dói para ele também ter feito esse sacrifício e contar esse testemunho. Então, o meu cunhado disse que na hora lá, as pessoas perguntaram, mas e aí, valeu a pena você ter salvado a vida de um jovem, do amigo do seu filho, de um jovem que você nem sabe se vai ser crente, se a servir a Deus? Valeu a pena? As pessoas perguntando, né? E ele é muito emocionado. Aí o pastor se levantou, o pastor da igreja se levantou, pegou o microfone e falou, olha, amados, eu vou terminar de contar o testemunho dele. O jovem que caiu no rio e que ele salvou, era eu. Era eu esse jovem. E hoje estou aqui vivo e sou pastor desta igreja. Então, amados, ali a gente ficou muito emocionada com esse testemunho, muito lindo, de salvação, de sacrifício. Porque nós lembramos de Jesus, né, quando Deus sacrificou Jesus na cruz por nós. E esse pastor teve essa coragem
de salvar. Eu não sei se eu teria essa coragem de jogar o salva-vida para uma pessoa, né, que a gente nem sabe se vai valer a pena lá na frente. Não sei se eu teria essa coragem. Mas este homem de Deus, ele sabia que o filho dele era crente, que se ele morresse ali ou sobrevivesse, mas tudo estava no controle do Senhor. Tudo estava nas mãos de Deus. Primeiro ele priorizou um rapaz não crente e depois ele jogou salva-vida para o filho dele, mas já foi tarde. Mas valeu a pena, porque esse rapaz hoje é um pastor da igreja, né? E esse testemunho tão lindo que veio para edificar nossas vidas. Então, todas nós no culto online, nós ficamos muito emocionadas. E a gente, o que nós estamos sacrificando? Isso não leva a refletir o que nós estamos sacrificando para o Senhor, né? Então, meus queridos, é isso que eu queria compartilhar aqui no Instagram, no meu canal no YouTube, sobre esse testemunho desse irmão que fez esse ato, esse sacrifício, né? Que com certeza agradou o Senhor. E o Senhor recompensou, né? Então, meus queridos, assim, isso me deixa assim sem palavras. Eu fui dormir pensando nisso, nesse testemunho tão lindo desse irmão. E tem muitos testemunhos para edificar a nossa fé. Não pare de falar da palavra de Deus. Conte testemunho. Fale daquilo que Deus fez por você. Vamos fazer sacrifícios que agrade ao Senhor, né? Para que venhamos a ser recompensados somente pelo Senhor. Então, isso que eu queria compartilhar aqui. Muito obrigado por ouvir. E que você também seja tocado por esse testemunho tão forte. Que não é fácil, não é para qualquer um fazer. Não é fácil na hora ali, né? Na hora de um acidente, de uma decisão. Você ficar entre a fé e a razão. Não é fácil. Mas Deus tem os seus escolhidos, a quem Ele encoraja. Deus gosta de pessoas corajosas, que tomam as decisões certas, mesmo que isso vá custar, às vezes, a vida do seu filho. Pense nisso. Bisu.